Saudações, meus caríssimos alunos do Instituto Federal de Pelotas. Como estão? Tudo certo? Então, gente, hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula, das atividades remotas, primeira aula da disciplina de História 2. Vocês já estão mais ou menos por dentro das questões básicas que envolvem esse nosso trabalho, que foram disponibilizadas no ambiente do Moodle. E hoje a gente vai trabalhar com um conteúdo que eu gosto muito, certo? É um conteúdo bem interessante. E a gente vai trabalhar com a Idade Média, certo? Esse período bastante longo da história ocidental. Então, peguem uma água, certo? Podem comer uma coisinha leve e bora lá estudar um pouquinho. Deixar um pouco o Facebook, o Instagram de lado, deixar as postagens para depois. E vamos lá. Queridos, Idade Média, então. Gente, é importante a gente, pelo menos se localizar temporalmente. A Idade Média, esse período aí bastante extenso da história ocidental, ela vai de 476, com a queda do Império Romano, ok? Queda que é ocasionada, devido às invasões dos povos germânicos, conhecidos como povos bárbaros. O Império Romano vocês já estudaram, na disciplina de História 1, ok? Então, o início dela é com a queda de Roma Ocidental e o fim da Idade Média ocorre em 1453 com a queda do Império Bizantino, com a queda de Constantinopla, certo? O estudo, gente, de Constantinopla e do Império Bizantino, ele é o estudo da Idade Média Oriental, ok? O nosso estudo aqui, a gente vai focar na Idade Média Ocidental, dos cavaleiros, das pestes, certo? Vamos lá então ver essa maravilha. Queridos, a Idade Média Ocidental ela é também dividida em alta e baixa. A alta vai dos séculos V ao X e a baixa do X ao V. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhada nas principais características de cada um desses períodos. Vamos lá. Primeiro é importante problematizar o conceito. Queridos, durante muito tempo a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, um período obscuro de opressão, da peste, peste negra, coisa horrível, certo? A gente vai falar sobre ela. Gente, no século XV e XVI, os historiadores nomearam esse período como período da Idade Média. Essa expressão foi cunhada pelos humanistas. Tinha uma forte influência dos renascentistas, do uso da razão. Então, eles observavam o período da Idade Média em que a principal instituição era nada mais nada menos que a igreja, e a igreja controlava a maior parte da sociedade. Eles enxergavam esse período de uma forma bastante negativa. Tudo bem? Certo? Então, é evidente que eles vão enxergar esse período como um período obscuro, tá? No século XVIII, gente, os iluministas, ainda mais críticos, à religião, vão enxergar de uma forma ainda mais negativa, ok? Queridos, apenas no século XX os historiadores passaram a problematizar, coisa que historiador e nós, das humanas, adoramos fazer, que é criar um problema para vocês, ok? Gente, problematizar o quê? Será que nesse período tão longo da história não aconteceu nada de positivo? Será que foi tudo trevas, tudo guerras, conflitos, peste? É evidente que coisas positivas aconteceram. Nós temos a formação de diversos países na Europa, dialetos do período formariam os idiomas atuais. No final do período temos a formação do capitalismo, com os comerciantes, com as cruzadas. E é importante ressaltar que é na Idade Média que nós teremos o surgimento das universidades. Então, é evidente que a gente não pode falar que tudo foi um horror. Existiram coisas positivas sim, tá? Esse termo, então, gente, de Idade das Trevas, ele está em desuso, ok? Então, é importante problematizar a forma como a história é contada. Queridos, vocês vão observar com bastante frequência, nessa primeira fase da Idade Média, o conceito de feudalismo, uma sociedade feudal baseada em feudos, comunidades autossuficientes, que tinham sua economia na base da troca, ok? O que eu separei para vocês? A Idade Média, gente, ela vai carregar elementos tanto de origem romana, certo? Quanto de origem germânica dos povos bárbaros. Então a Idade Média é uma fusão de características que eu separei para vocês de heranças romanas, as vilas autossuficientes, então já existiam no Império Romano, o colonato, que eram lotes de terra concedidos aos camponeses para que ali trabalhassem, ok?
E as heranças germânicas, questão do direito consuetudinário, ligado aos costumes, à fala, certo? Tradição pela fala. E o comitatus, que é a relação de suzerania e vassalagem, que eu vou comentar um pouquinho no decorrer da nossa aula, certo? E por fim, gente, o que é uma das características mais marcantes do nosso conteúdo, a questão da herança cristã, certo? Isso é importante, porque é uma sociedade altamente religiosa, ok? A explicação de toda a sociedade medieval, ela passa pelo crivo religioso, tudo bem? Vamos lá, então. Continuando. Queridos, política. A política era descentralizada. Ah, mas professor, não existiam reis? Sim, existiam reis, certo? Mas politicamente eles não controlavam, né, todo o território. Um rei, ele poderia ser, né, um grande suzerano, ok? E outros indivíduos prestavam contas a ele. Mas não há aquela lógica de um rei dominar completamente todo um território. Nós temos vários feudos e esses feudos são a política é descentralizada. Tudo bem? Gente, a política ela é controlada por uma elite agrária, os senhores feudais, e esses senhores não se envolviam em atividades comerciais. Por que eu mencionei isso? Isso vai ser importante no decorrer do nosso estudo, tá? Então, os nobres, esses reis, né, esses grandes senhores com laços familiares distintos, uma linhagem nobre, eles não se envolviam em atividades comerciais. Nobre se preocupa com guerra, com terra, terra é poder, ok? E basicamente isso, certo? A Igreja Católica, a gente tinha muito, muito poder, certo? Ela é a principal instituição do período. Então, não esqueçam, né, do quão importante essa instituição é para o nosso estudo aqui, ok? Ótimo. Vocês já pararam para pensar na questão do celibato, certo? A ideia, o celibato foi instituído durante o período medieval e era justamente os padres, né, e membros da igreja, eles eram proibidos, né, de se casar, né, porque havia uma preocupação da instituição com relação aos bens, né? Então, se alguém não se casa, né, não vai poder, né, deixar nenhuma herança. Então, era uma instituição muito, muito poderosa e muito rica, ok? Queridos, economia. A economia da Idade Média, ela é basicamente agrária, certo? Ela é basicamente ligada ao campo. Quando vocês forem estudar, é evidente, em outro momento, por exemplo, a Idade Média Oriental, vocês vão observar que em Constantinopla, certo, no Império Bizantino, a economia era muito mais urbana, ok? Isso aqui é uma característica, né, do medievo ocidental. É uma economia agrária voltada à subsistência, ou seja, a produção apenas daquilo que é extremamente necessário para o feudo, troca de produtos, ou seja, não há uma moeda definindo todo o território ainda, certo? Um sistema financeiro unificado, isso não existe nessa primeira fase da Idade Média. E uma sociedade, isso aqui eu quero que vocês guardem, tributária. Tributária com relação principalmente aos servos, aos camponeses. Gente, ser camponês aqui era uma desgraça, um horror, ok? Vejam bem, porque os impostos, né, sobre esses indivíduos eram tremendos. Ó, separei para vocês a talha. 50% da produção, né, do que o camponês produz era para o senhor, ok? A corvéia, gente, imaginem assim, um castelo que foi atacado e destruíram a muralha, né? Então, a corvéia, o servo ia lá, né, e trabalhava para reconstruir aquela muralha. Ou imaginem a seguinte situação, existia o manso servil do servo, a parte de terra do servo, e o manso senhorial, que era do senhor, ok? Em alguns dias da semana, o senhor era obrigado, o servo era obrigado a trabalhar no manso senhorial. Então vejam bem que vida difícil, que vida, né, terrível o servo levava durante esse período. E ainda existia mais uma tributação que era a banalidade, que era o imposto pago, por exemplo, assim, para o moinho, certo? Para o acesso ao moinho, para moer os grãos, certo? Que o moinho era evidentemente que era do senhor, o servo deveria pagar para utilizá-lo. Então reparem, né, como a vida desses camponeses, desses servos, era bastante difícil. Aqui, gente, sociedade. É uma sociedade rural, como eu já mencionei para vocês.
Estamental em que sentido? Né? Estamental porque ela é sempre dividida em estamentos, altamente hierarquizada. Então, meu querido, se nasceu servo, morre servo, ok? Não há uma mobilidade social. Afinal de contas, gente, você sabe que mobilidade social é uma coisa de tempos recentes, ok? Então, é uma sociedade altamente hierarquizada. Ela era dividida, gente, nesses três estamentos, nessas três hierarquias, três grupos muito bem definidos, certo? Que são quem? São os oratori, o clero, a igreja, então os que oram pelo povo, pela população, pelo rei, ok? Os bellatori, que são os nobres, a nobreza, então quem cuida da terra, da política e da guerra, e os laboratori, que são os servos, certo? São a massa da sociedade. Vocês vão perguntar, professor, existiam escravos? Existiam, certo? Mas a base é de camponeses, ok? Existiam escravos, sim, mas a base da sociedade medieval ela é composta por camponeses, por servos. Tudo bem? E uma sociedade guerreira. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos lá. Bora que esse conteúdo tá muito interessante, tá uma maravilha. Então tá, cultura, gente, cultura, não se esqueçam desse conceito. Esse conceito vai salvar a vida de vocês em avaliações do PAV no Enem, vai ser lindo. Vocês vão lembrar da minha cara. O conceito de teocentrismo, certo? Deus, a religião no centro de toda a sociedade, certo? Então, a religião é utilizada para explicar tudo, fenômenos naturais, fenômenos sociais, qualquer coisa. Queridos, monopólio do cristianismo e do catolicismo. Né? As reformas protestantes elas só vão ocorrer posteriormente, a gente ainda vai estudar na nossa disciplina, mas então, o catolicismo ele monopoliza a religião do período. Vamos lá. Queridos, já se encaminhando então, falamos as principais características da Alta Idade Média, agora vamos para a Baixa Idade Média, do século X ao XV. Nós temos as Cruzadas. Alguns de vocês já devem ter assistido, gente, é um filme que é um filme legal, é de um diretor que sempre se envolve, né, com filmes históricos, que é o Ridley Scott, que é o filme A Cruzada. É um bom filme, retrata bem, vou falar um pouquinho dele sobre vocês. As Cruzadas, então, gente, elas tinham uma motivação espiritual, certo, de lutar contra os hereges, certo? Lutar contra os que não acreditavam na religião correta, segundo o ponto de vista, né, desses cruzados e da instituição, né, da Igreja Católica de uma forma geral, e o objetivo material, né? Afinal de contas, esses senhores, juntamente com a Igreja, eles querem expandir, né, os seus territórios, conquistar mais riquezas, entre outras coisas, ok? E, gente, nessas cruzadas que elas vão se estender, né, da Europa até a Ásia, vocês devem saber que a Ásia é muito rica em especiarias, em seda, né? É evidente que os europeus tinham interesse nesse tipo de produto. Eles vão acabar criando, gente, uma rede de comércio que vai enriquecer de uma forma bastante expressiva vários comerciantes. Então o movimento cruzadista ele serve para isso também, isso é bem importante, ok? Gente, os cruzados que se envolviam nessas grandes expedições, eles recebiam, né, o perdão dos pecados. Né? Se tu matar um infiel, tá de boa, tá tranquilo. Né? Eles esqueceram aquele mandamento bem importante, não matarás. Né? Eles esqueceram, não leram a Bíblia direito. Tá? Pouca gente tinha acesso à Bíblia, né? Afinal de contas, né, digamos, uma popularização um pouco maior, né, das Sagradas Escrituras, ela só vai acontecer pós-reforma, tá? Mas isso é assunto para outro momento, ok? A gente vai ter um aumento da população durante esse período e a gente imagine assim, ó, se vocês são de uma família de nobres, é evidente, né, que um nobre, ele normalmente não vai ter apenas um filho, ok? O primeiro filho, ele era das terras. Os outros, né, podem se dedicar a outros ofícios, podem entrar para a igreja, mas muitos, né, sairão em busca de novas terras e eles vão encontrar nas cruzadas digamos, uma boa saída para isso. Afinal de contas, eles vão auxiliar a igreja, né, e ainda vão conseguir conquistar novos territórios. Ótimo, maravilha. Bora lá. Queridos, é durante esse período, né, do século XI ao século XV que ocorre o que a gente chama de renascimento urbano e comercial. Nós teremos o crescimento urbano, né, dos burgos,
ok, das cidades, nas pequenas cidades, onde a gente vai ter concentração de comerciantes, o surgimento de algo que é fantástico, que a gente ama, que a gente adora, que a gente quer entrar. E eu tô querendo sair, porque eu já tô há 12 anos estudando e não aguento mais. Graduação, mestrado e concluí o doutorado agora. Fechou, certo? Já estou pensando em uma pós, mas vamos lá. Queridos, as universidades elas surgem aí, esses lugares fantásticos onde a gente pode debater ideias, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ok? Surgem durante esse período e a monetarização, ou seja, no período inicial, economia base de trocas. Já no período final, começa a ocorrer uma certa monetarização, principalmente devido a esse rico comércio que se estende, né, se cria com as cruzadas e esses movimentos. Vamos lá. Gente, crise do feudalismo. O que nós temos? Nós temos aqui um momento tenso, né, na nossa história. Peste negra, certamente chamada de peste bubônica. O que é importante ressaltar? É que o europeu desse período ele não tinha nenhuma preocupação com higiene, certo? As cidades europeias elas eram terríveis, sem planejamento, né, uma porquice só, ok? Então é evidente que uma peste ela acabaria dizimando a maior parte da população, ok? A gente sabe como doenças podem ser terríveis, principalmente no momento que a gente se encontra, né? A gente se encontra com 150 mil mortes no Brasil com a Covid-19, né? Então, acho que a gente consegue, né, pensar, né, mesmo com toda a tecnologia que temos, a gente consegue observar, né, essa relação, ok? Várias rebeliões camponesas, é evidente, gente, que levando em consideração toda aquela situação difícil que o camponês se encontrava, com altos tributos, é evidente que eles vão se revoltar em alguns momentos. Elas começam a se tornar mais constantes durante esse período. E nós temos um êxodo rural, certo? As pessoas começam a se deslocar para esses novos centros urbanos, que começam a se formar a partir do fim da Idade Média. Ainda temos, gente, mudanças climáticas que ocasionaram um grande período de fome, ok? Temos a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, então um conflito terrível em que essas duas grandes nações, né, enfrentaram, né, um momento bastante tenso da sua história. E nós temos, né, o Renascimento cultural. A gente vai estudar, né, o Renascimento. Então eu deixo essa discussão para um outro momento. Gente, aqui eu selecionei, né, alguns trechinhos de um livro que eu acho muito bacana, que é de um historiador, o Jeffrey Richards, que é Sexo, Desvio e Danação, as minorias da Idade Média. Separei alguns trechinhos aqui falando da peste, para comentar com vocês. Coloquei até a imagem, né, de um cosplay de um médico durante aquele período. Eles usavam essa máscara que é extremamente sinistra, né? Vamos lá. A peste negra intensificou a preocupação medieval com as 4 últimas coisas: a morte, o juízo, o paraíso e o inferno. Gente, reparem bem, né, na questão religiosa durante esse período. A vida era uma desgraça, certo? Se a vida é uma desgraça, é evidente que eles vão se preocupar com o paraíso. Então essas pessoas, elas não eram, né, a gente costuma olhar passado e achar que são burros. Não eram. Era uma preocupação necessária se preocupar com a salvação, ok? Com a morte e o fim aparentemente mais próximo do que nunca, a salvação tornou-se cada vez mais importante. O mundo está acabando, né? A gente tem que se agarrar a alguma coisa, pelo amor de Deus. Era isso que eles pensavam, certo? A peste negra, peste bubônica, pneumônica e septicêmica devastou a Europa durante o período de 1347 a 49, dizimando, estima-se hoje, cerca de 1/3 da população. Meu Deus, é muita gente. Tantos morreram, escreveu o cronista senese Agnolo di Tura de Grasso, que todos acreditavam tratar-se do fim do mundo. Ok? Ótimo, gente. Deu para ver a proporção da coisa, né? Que horror! Queridos, a Inquisição, a gente vai falar um pouquinho mais dela quando a gente trabalhar com a Reforma Protestante, ela também surge durante o período medieval, certo? Ela foi criada no começo do século XII, e ela servia para vigiar, investigar e punir hereges. O que são hereges? São indivíduos que se desviam do dogma católico. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade absoluta, bruta e inquestionável. Ok? Tranquilo até aqui?
Ótimo. Então, qualquer um que se desviasse das normas, dos costumes da igreja, ele era, né, perseguido por essa instituição. Gurizada, qual é a grande sacada? Se, né, para o desenvolvimento da economia, para a boa organização, né, do Estado, certo, é necessário centralizar politicamente. Então, onde anteriormente era tudo descentralizado, é necessário centralizar para cobrar imposto de uma forma mais efetiva, para conseguir se defender de futuras invasões. Então, ocorre uma tentativa de centralização, né, a partir desse período que nós estamos estudando. Então nós temos a formação das monarquias centralizadas, uma união entre mercadores e reis, a formação de universidades, que eu já havia mencionado, o crescimento dos burgos, que eu também já havia mencionado, e a necessidade de um sistema monetário único e unificado, certo? Por quê? Para o bom desenvolvimento do capitalismo, certo? Que nós teremos o desenvolvimento dele, né, a partir desse momento, e para acabar de uma vez com me fugiu a palavra, mas as questões que envolvem o feudalismo, né, era necessário uma moeda unificada. Ótimo, vamos lá. Queridos, esse filme aqui é um filme bastante interessante que eu mencionei para vocês, A Cruzada de 2005. Então, o filme se passa no século XIII. Eu acabei com a minha imagem, mas eu vou disponibilizar os slides para vocês no Moodle. A primeira imagem, gente, é uma imagem do rei do filme, certo? Então, o rei, ele é o principal suzerano, e nós temos aqui os outros nobres embaixo, que são os vassalos. Tudo bem? Ótimo. O inimigo é o muçulmano, certo? Do Islã, certo? A gente não vai focar nesse conteúdo, mas toda a lógica é considerada na luta contra o islamismo, na luta contra os infiéis, ok? Gente, então, o filme mostra a formação dos países europeus. No filme você consegue observar que matar um infiel muçulmano não é um crime, né? O Balen, que é o personagem principal, que é o nobre que está no meio ali, né? O mais bonitinho deles, certo? Ele observa, né, um muçulmano rezando e ele diz o seguinte: mas as orações dele são tão parecidas com as nossas. Então o Balen já começa a criticar, né, óbvio que é um filme, né, produzido na atualidade, né, provavelmente no período as pessoas não observassem essas coisas de uma forma tão clara, mas ele começa a ver que existem mais, né, similaridades entre os muçulmanos e cristãos do que diferenças, né? Ele começa a questionar por que nós estamos lutando. Isso é bem legal. Tudo pela vontade de Deus. E é interessante, gente, que nas terras, né, desse personagem principal, do Balen, existem cristãos, judeus e muçulmanos, ok? Influências contemporâneas do filme. O Balen é um nobre, trabalhador e um defensor dos camponeses. Isso é muito improvável, certo, gurizada? Então, assim, é nesse ponto que a gente vê a influência, por exemplo, de uma visão, né, mais humanista, né, característica dos nossos tempos, ok? Isso no filme, isso no período medieval, né, um nobre trabalhador, em cenas do filme o Balen está lá trabalhando com os camponeses, isso era improvável, certo? Que acontecesse. Queridos, aqui fazendo uma citação, né, de uma obra que trabalha, né, com esse pano de fundo, é uma obra ficcional, mas ela trabalha com essa lógica medieval que é bem bacana, que é o Game of Thrones, certo? Ele é evidente, né, que o George Martin ele se utilizou do contexto medieval. E ele fala mais especificamente, gente, da Guerra das Duas Rosas, que ocorre na Inglaterra, certo? Tem duração de 30 anos. Então, mesmo depois, né, de um conflito intenso contra a França, duas famílias, né, ainda se envolvem em um conflito interno na Inglaterra. E é sobre, né, o George Martin, ele se utiliza desse conflito para criar, né, alguns personagens e nobres, né, da sua história. Né? Então, esse conflito da Guerra das Duas Rosas ele ocorre entre as casas de York, certo? E a de Lancaster, e na ficção, no Game of Thrones, nós temos eles representados pelas casas de Stark e Lannister, ok? Só uma curiosidade, ok?
E, gente, aqui, ó, separei para vocês, né, o mapa, né, do Game of Thrones e o mapa da Inglaterra, certo? É bastante semelhante, então fica claro, né, que houve uma tentativa, né, de criar uma representação, né, uma metáfora. Queridos, estereótipos da Idade Média. Isso aqui é bem interessante. Vejam bem, havia o estereótipo positivo do cavaleiro e do homem virtuoso, o modelo de papéis a serem seguidos, e o estereótipo negativo do herege, ok? Na Idade Média, onde uma minoria racial, os judeus, uma doença, a lepra, e uma minoria sexual, os homossexuais, eram vistos como uma ameaça para o eu definido como cristão, saudável e heterossexual. Mas, dada a esmagadora importância da religião, havia um outro predominante, o diabo, presente por trás da consciência da atividade de minorias, inspirando-as na busca de destruição da ordem divina. Vejam como a igreja ela criava uma narrativa, né, contra essas minorias, certo? Porque eles eram considerados desviantes, hereges. Que coisa horrenda, que coisa terrível. Nós precisamos, queridos, sempre, né, buscar, né, buscar ideais igualitários. Né? Não era isso que acontecia no passado. Né? Isso aqui é algo muito do presente. A gente precisa, né, focar nesse tipo de defesa dessas minorias. Queridos, o resumo, certo? Para a gente já encerrar essa nossa primeira aula, separei aqui para vocês a Idade Média, uma fusão de características romanas e germânicas. A visão da Idade Média da Idade das Trevas já foi superada. Política descentralizada no primeiro momento, certo? Viram, ficou bastante claro. Uma elite agrária no poder. A sociedade, gente, tributária, rural e estamental. Religião, teocentrismo, Deus no centro de tudo. E durante a Baixa Idade Média nós temos o renascimento urbano, comercial e cultural. Ok? Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Deem uma boa olhada no Moodle, leiam o material e até breve. Um grande abraço.